Hoje, nesse quarto encontro do nosso curso sobre a vida econômica na visão da Igreja Católica, vamos ver um pouco um tema tratado muito dos padres da Igreja, sobretudo da tradição oriental, em relação com a riqueza e pobreza e como o homem vai lidar com a administração de bens. O tema que já vimos ao longo do nosso curso, no Antigo Testamento, no Novo Testamento com a palavra de Jesus. Hoje vamos ver na tradição dos padres da Igreja. É interessante que tem uma tradição dos padres, sobretudo, como diz, da tradição oriental, que vai considerar o pecado como uma enfermidade da alma e vai considerá-la na mesma forma de como um médico pode considerar a enfermidade do corpo. Não tinha uma distinção como talvez consideramos hoje na filosofia moderna entre corpo e espírito como duas coisas independentes, mas justamente corpo e espírito, como nós sabemos na tradição cristã, são partes da mesma persona humana. E ao mesmo tempo tem enfermidade do corpo e assim enfermidade do espírito. E a figura do Cristo como médico dos corpos, naturalmente, mas das almas, sobretudo, é um tema recorrente na tradição dos padres da Igreja. E tem uma enfermidade particular que tem relação com esse aspecto da forma de lidar com a pobreza e a riqueza. Tem duas formas particulares da mesma enfermidade, que, de acordo com o vocabulário grego utilizado, podem ser consideradas a filargiria e a pleonesia. Palavras difíceis, dizemos, mas o sentido é bastante fácil. Filargiria seria o amor pelo dinheiro. A pleonesia seria o amor pelos bens materiais. São duas coisas que muitas vezes vêm juntos. Tem quem simplesmente tem como enfermidade o fato de dever acumular dinheiro para estar seguro, dizemos, para ter uma segurança humana, e quem vê mais na compra, também a sociedade moderna com o consumismo vai encorajar essa segundo tipo de enfermidade da pleonesia, a necessidade de se apropriar de mais bens, porque isso vai dar um pouco uma forma de salvação. Essa é uma enfermidade que vai ter consequências muito graves, de acordo com a diagnose dos padres da Igreja, pela pessoa mesma, na sua intimidade e também nas relações com os outros. Por primeira coisa, vamos ver como na pessoa vai agir essa enfermidade, que vai se considerar, como temos dito também ao longo da tradição da Bíblia, vai se considerar não como uma enfermidade porque os bens sejam maus. Todos os bens, como vimos, são bons porque são criados por Deus. Mas a forma de se relacionar com os bens pode ser denotar uma falta de saúde interior da pessoa. Quando a pessoa é demais, tem uma paixão, tem um atacamento que não é sadio ao dinheiro, aos bens, vai mudar a finalidade que Deus deu a esses bens, que não é mais simplesmente fazer dos bens um meio pela vida melhor das pessoas, e sobretudo a destinação universal dos bens. Então, o bem para mim e para todos os meus irmãos, mas vai ser simplesmente algo que tem um valor em si mesmo. Então, eu não sou mais feliz porque posso usar o dinheiro e os bens para fazer algo bom pelas pessoas, mas simplesmente porque eu tenho essas coisas. Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho bens, eu estou já feliz por isso. Isso é fazer dos bens um ídolo, algo que tem valor por si mesmo e não como instrumento
possível da graça de Deus. Esse é o primeiro erro que é próprio dessa enfermidade. O segundo é a impossibilidade de considerar os bens exatamente como em coexistência com a presença de Deus. Jesus dá uma palavra muito clara no Evangelho, diz: é impossível servir a dois donos, a Deus e ao dinheiro. Isso é bem claro na tradição dos padres da Igreja. Não se pode confiar em Deus e nas riquezas materiais ao mesmo tempo. Nós temos também uma lembrança no Antigo Testamento do bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro? Para nós pode parecer algo muito primitivo, como pessoas que vão, depois de conhecer a Deus, vão adorar uma estátua de ouro. Isso é realmente fora da nossa visão. Mas é algo que é muito fácil também para nós fazer. O conceito é adorar algo que é concreto, visível e que é o símbolo da prosperidade humana, dos bens. O que era esse bezerro? Em verdade, era um touro, que era também no Antigo Egito como o símbolo de tudo o bem da natureza. Então, a fertilidade e também dos produtos da terra, dos animais, os animais mais fortes, que realmente o homem podia confiar simplesmente em algo concreto, algo que ele podia ver. Então, o homem cansado no deserto, que não compreendia os caminhos de Deus, o Moisés que estava no monte não voltando, então vão considerar simplesmente o que eles veiam frente deles, a beleza da natureza, como o próprio Deus, adorando o que é o próprio Deus. É algo que nós podemos fazer muito, estamos muito expostos a essa enfermidade, em buscar conforto nas coisas materiais, sobretudo no momento do sofrimento. E não adianta fazer também muitas orações formais, se depois, no momento da necessidade, em vez que buscar a Deus, gritar a Deus na nossa pobreza, vamos buscar a nossa salvação no possesso, porque nós temos casas, nós temos riqueza, então isso vai nos salvar. É no momento decisivo da necessidade que nós temos que é preciso recorrer a Deus. Mesmo quando as nossas seguranças parecem faltar, é esse o momento de estar com Deus. É nesse momento que Deus vê quais são os nossos valores, se nós vamos ter como ídolo o nosso próprio bezerro de ouro, que é a riqueza material, qualquer tipo de riqueza material, ou se vamos realmente confiar em Deus. É importante esse aspecto porque um efeito dessa enfermidade da filargiria, da pleonesia, que temos nomeado, é a incapacidade para quem pode se satisfazer simplesmente com os bens materiais de chegar às riquezas dos bens superiores, dos bens espirituais, porque fica num nível e fica contento com o nível simplesmente do que pode observar concretamente no mundo. Isso é realmente a pior condenação pelo homem, porque não pode mais enxergar a face de Deus, praticamente. Temos dito que isso é um dano grande que esse tipo de enfermidade na relação com os bens pode fazer na pessoa. Mas também tem um dano muito forte que essa enfermidade pode fazer na relação com o outro. Porque a aquisição de bens se vai ser considerada como a coisa mais importante
na nossa vida, no fundo das nossas consciências, mesmo que nós não reconheçamos isso. Mas no nosso agir, na nossa consciência, se vamos pôr o dinheiro e os bens como primeiro valor, nós vamos também considerar as pessoas como se fossem bens, dizem os padres da igreja, como coisas. Então, vamos dar valor à concorrência, por exemplo. Se nós temos uma empresa, a importância de ganhar, custe o que custe, vai pôr o desejo de ganhar como mais importante que a consideração da outra pessoa, da correta relação com as outras pessoas. E até a inimizade com as pessoas, que vão ser consideradas em qualquer âmbito da vida como concorrentes. Então, se uma pessoa tem mais bens que eu, lá chega a inveja. Tem também muitas enfermidades que nascem dessa primeira enfermidade do amor pelo dinheiro. Então, quem tem mais vai ser considerado como inimigo. Quem tem menos pode ser também, talvez, um instrumento para mim para chegar a ter mais. Tem uma expressão na economia moderna dos recursos humanos, como se as pessoas fossem um bem, praticamente, não mais consideradas na própria dignidade de pessoas, mas como um instrumento, como o trabalhador que vai me ajudar a ter mais bens. Então, não me interesso dos seus direitos, mas primeiramente do que ele pode me dar. Então, isso é a materialização da pessoa. Isso é realmente uma consequência terrível dessa enfermidade, que não é tão longe da nossa experiência do dia a dia. É um perigo que vivimos sempre em qualquer âmbito, não só pelos donos de empresas, mas também para nós mesmos na nossa vida ordinária, muitas vezes. Buscamos o que a outra pessoa pode me dar e não o bem da pessoa. Consequência terrível também dessa enfermidade é a escravidão que vamos ter em frente aos nossos mesmos bens. Porque todos os elementos que fazem mal à nossa interioridade vão nascer exatamente dessa visão incorreta da relação com os bens. Então, se nós vamos considerar os bens como primeiro valor, vai surgir em nós um medo, um anseio, quando nós não temos os bens, ou quando temos um medo, mesmo irracional, de perder esses bens. Então, vamos nos proteger e fazer muitas ações, em lugar que, a favor do outro, para nos proteger e não perder os nossos bens. Também pode surgir uma tristeza quando vamos perder esses bens, ou quando não temos todos os bens que nós queremos ter. Vemos outra pessoa, como diz, que tem mais, e nós, mesmo que tendo tudo o que é preciso para viver bem, somos infelizes porque não temos mais que os outros. Então, uma incapacidade também de aproveitar desses bens como meios para a nossa felicidade na partilha dos bens com os outros. Isso vai levar, enfim, a uma confusão na nossa alma. Também nos volta, essa palavra forte dos padres da igreja, volta como cegos, porque nos vai dar uma visão falsa do que é a realidade. Então vamos dar uma importância exagerada aos bens materiais, por exemplo, quando as pessoas que vão reunir muitas coisas, muitos bens do mesmo tipo, por exemplo, pedras preciosas como ouro, diamantes, que se nós vamos ver em verdade, eles são pedras, mas na visão como são raras, para nós vão ter um valor exageradamente elevado e precisamos manter para nós essas coisas, quando realmente o valor próprio é o valor de uma pedra, mas o valor efetivo da coisa vai mudar para nós e vai
vai ser não mais o valor verdadeiro das coisas em si mesma. Temos a incapacidade, como diz antes, também de ver os bens reais, absolutos, porque concentrados nessa necessidade de manter o que temos e crescer também na capacidade dos nossos bens, todo o tempo do nosso dia vai se ocupar nessas coisas materiais e não temos mais o tempo para dar a Deus a sua real primacia. Tem uma palavra forte, por fim, que os padres da igreja usam. A pessoa amante que ama o dinheiro, que ama os bens, vai trocar o eterno com o presente. Então, o que é realmente de valor é que nunca vai acabar, os bens eternos da palavra de Deus vão ser trocados simplesmente pelas preocupações dos bens materiais. Isso é realmente uma enfermidade grave da nossa alma que vai levar também outras enfermidades, como a inveja, como diz, a soberbia também de quem tem mais bens e é feliz por isso, simplesmente, e fecha totalmente a porta pelo conhecimento de Deus. Então é preciso para nós reconhecer em nós mesmos, isso é o convite dos padres da igreja, esse perigo que é presente em nós. A falta de fé, de acordo com os padres, é a origem realmente dessa enfermidade. Porque quem não tem fé em Deus, suficiente fé em Deus, vai confiar em outras coisas. Então, vai confiar nas coisas mais próximas, que são as coisas que vê e que pode compreender mais facilmente, que são as coisas materiais. Então, quem tem uma fé forte pode ver além do que é a visão dos olhos materiais, e pode ver os verdadeiros valores. E é preciso, como remédio também dessa patologia, dessa enfermidade, como os padres também prescrevem como medicamentos nesse caso, é preciso bloquear essa paixão no início, porque pode se tornar realmente incurável, como as enfermidades humanas do corpo, que se não vão ser curadas, vão crescer e vão ser incuráveis, assim é o mesmo pelas enfermidades espirituais. Então, qual é a característica muito perigosa dessa relação com os bens materiais não sadia? É que se trata de uma enfermidade insaciável. Então, vamos descobrir, para quem vive também essa doença espiritual, que se trata de algo que nunca pode ser saciado. Quem tem bens, que tem dinheiro, quer sempre ter mais. Essa também é a visão da economia moderna, que o crescimento da economia é sempre necessário crescer e crescer e crescer. Não pode ser nunca suficiente o que nós temos, porque outros vão crescer, então vão se acabar a nossa riqueza. É realmente uma mentalidade que vem do demônio, então, porque nunca nos vai satisfazer. É realmente uma bulimia da alma, dizem os padres da igreja. Então, é algo que, como a pessoa bulímica, que quer sempre comer e nunca pode ser saciado na sua fome material de comida, a mesma coisa é com a alma que é possuída por essa paixão do amor do dinheiro, da filargeria. Então, sempre quer mais e nunca pode se saciar. É preciso realmente considerar, refletir sobre esse ensino dos padres da igreja e ver como ser curados. Se nós um pouco temos essa tendência, talvez, a não se desprender dos bens, no exemplo de Jesus, mas nós cuidar muito dos bens materiais. Cuidamos nós de não ter essa perigosa enfermidade.
Na última aula desse curso, vamos falar mais da tradição do magistério da Igreja, sobretudo no último século, em que muitos câmbios, muitas mudanças significativas na vida do homem têm experimentado, e a Igreja se atualizou naturalmente no seu pensamento social, sobretudo, falando expressamente ao homem de hoje. Então, vamos mais aprofundar esse tema do magistério depois de ver o Antigo Testamento, o Novo Testamento e os padres da Igreja, essa visão dos padres da Igreja em relação com a vida econômica, com a administração de bens, pobreza e riqueza.